Dauphine, o primeiro Renault a ser fabricado no Brasil. A história do Renault Dauphine começou na França em 1949, quando Pierre Lefaucheuse, presidente da Renault na França, e Fernand Picardi, diretor de design, concluíram baseados no sucesso do Renault 4CV, que aqui no Brasil foi carinhosamente apelidado de rabo quente, por concentrar motor e câmbio na parte traseira, que à medida que a economia fosse melhorando, o consumidor francês e o europeu, de uma maneira geral, precisariam de um carro um pouco acima do pequeno 4CV, que já era um sucesso na Europa e no mundo. Nesse ponto, começava a nascer o Dauphine, cujo nome é o feminino de Dauphin, que significa o herdeiro do trono. Com uma visão do futuro, eles já previam que o Dauphine herdaria o sucesso do 4CV. A engenharia e o design da Renault começaram a trabalhar de maneira acelerada, e em 1952, já existiam protótipos do novo carro em circulação. Inicialmente, o Dauphine utilizava o mesmo motor câmbio do 4CV, mas posteriormente, depois de muitos testes, a engenharia da Renault concluiu que o motor precisava de mais potência. A partir daí, o motor de 747 cm3 deu lugar a outro, esse com a cilindrada aumentada para 845 cm3. Com esse novo motor e um câmbio de 3 marchas com segunda e terceira sincronizadas, o carro atingia os 110 km por hora de velocidade máxima com baixíssimas médias de consumo, na casa dos 14 km por litro, objetivados pela Renault desde o início do projeto. O Renault Dauphine foi apresentado ao mundo em 1956 em Paris, alguns dias depois, no Salão de Genebra. O sucesso do novo carro foi imediato, e a receptividade do público consumidor fez com que esse sucesso se espalhasse por todo o mundo. Tanto que após a sua apresentação francesa, as negociações entre a Renault e a Willys-Overland do Brasil já haviam se iniciado para a produção do modelo no Brasil. Em 1957 e 1958 as engenharias da Renault e da Willys-Overland já trocavam informações para a fabricação do Renault Dauphine no Brasil a partir do segundo semestre de 1959. No final de 1959, o Renault Dauphine foi lançado já como modelo nacional, fabricado aqui pela Willys sob licença e supervisão técnica da Renault. Suas vendas começaram em janeiro de 1960. Além da França e do Brasil, o sucesso do Renault Dauphine fez com que ele fosse produzido também na Espanha, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Itália, Bélgica, Argélia, Reino Unido, Israel e México. O carro foi um tremendo sucesso mundial. E aqui no Brasil, o porte, preço, baixo custo de manutenção e consumo de combustível, fizeram com que ele fosse adequado aos padrões financeiros e necessidades das famílias brasileiras. Por aqui também, o Renault Dauphine chegou sob aplausos. O Renault Dauphine brasileiro tinha o mesmo motor 845 cm3 da versão francesa, que desenvolvia 26 cavalos de potência com um baixo consumo de combustível. Seu desempenho era adequado às condições de nossas ruas e estradas do início dos anos 60. Comportava uma família de até 4 pessoas e seu porta-malas, situado na dianteira, acomodava bem a bagagem dessa família. De 1960 até 1965, quando o Dauphine foi fabricado aqui, foram produzidas cerca de 24 mil unidades. O Gordini, seu irmão mais potente, dotado de câmbio de 4 marchas e com desempenho mais marcante, vendeu cerca de 41 mil unidades até 1968. Se somarmos a esses números a versão esportiva, 1093 e a versão despojada, chamada de Teimoso, as vendas totais da família Dauphine foram de, aproximadamente 75 mil unidades até 1968, quando o último Renault Gordini foi fabricado.